Olá meninas, sejam muito bem-vindas de volta. Estamos então aqui na nossa primeira aula do módulo 1, módulo que a gente vai falar sobre as principais habilidades e competências que a gente precisa desenvolver para o melhor exercício da liderança, né? Eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que eu fiz, tá? Então, para começar, eu dividi o nosso módulo em 4 aulas. Eu separei aqui, pessoal, as habilidades mais importantes, né? Logo de cara, é importante que você comece a separar quais são essas habilidades que você já estão bem desenvolvidas e quais são as habilidades que ainda você vê espaço para melhorar, né? Você vê que existe aí uma oportunidade de desenvolvimento, tá? Eli, mas são muitas habilidades, são muitas exigências, muitos requisitos, né? E de fato, mas se você quer masterizar, se você quer performar, se você quer se tornar uma líder de excelência, é importante que minimamente você tenha o conhecimento, a conscientização do que é ser uma líder de excelência, tá? Então é isso que eu tô trazendo aqui para vocês e eu vou trazer também algumas ferramentas práticas para que a gente aprenda a desenvolver, tá bom? Para começar, né, por que a gente precisa disso, né? Além dessa resposta que eu já dei, né, da questão da excelência, mas quando a gente para refletir um pouquinho sobre a história, né, do trabalho, a gente vê que a gente está sempre precisando evoluir, né? Nós estamos sempre em constante adaptação às mudanças que o mundo traz. E o mundo está mudando com uma velocidade gigantesca. Então é muito importante que a gente esteja atento a essas mudanças e que a gente tenha essa capacidade de adaptar, né? Só para uma questão aqui de nivelamento de conceito, né? Eu trouxe as principais revoluções industriais que aconteceram no mundo, né? Sendo a primeira lá que aconteceu em 1760, que foi quando foram inventadas, introduzidas, né, as primeiras máquinas a vapor, principalmente utilizada na indústria têxtil. Então, nesse momento, houve uma revolução, uma mudança muito expressiva na forma de trabalho. Então, as pessoas que trabalhavam nessa indústria, naquele momento, tiveram que se adaptar. Ou elas aprendiam a operar essas máquinas, ou elas tinham que procurar outros tipos de trabalho. Então, essa invenção trouxe para o mundo uma mudança expressiva na sociedade naquele momento, né? Inclusive, tem informações de uma revolução que aconteceu, os funcionários que ficaram muito chateados, né? E aconteceram ali vários movimentos, né, de revolta contra essas mudanças que estavam sendo introduzidas naquele momento. Quase 100 anos depois, acontece aí um próximo momento muito importante, que é a segunda revolução industrial, né, que é com a entrada da eletricidade, né? Então, a eletricidade faz uma movimentação muito importante no mundo, né? Começam a formar a indústria automobilística, né? Começa a introduzir o conceito de linhas de produção, né? Produção em massa. A gente começa a falar sobre produtividade, melhoria contínua. A gente começa a trazer esses conceitos, né? O motor a combustão acontece nesse período. Então, existe aqui uma revolução, uma mudança muito expressiva que acontece no mercado de trabalho e na sociedade. Então, as pessoas que estão trabalhando ali precisam virar uma chavinha, né? E se adaptar a essa mudança expressiva que está acontecendo no mundo, né? Mais de 100 anos depois, acontece ali esse período que a gente chama de terceira revolução industrial, que como principal fator vem a invenção, aí a chegada, né, dos computadores, da internet, né, dos celulares. Então, vem aqui um novo momento na sociedade, um novo momento dentro das indústrias, dentro do mercado de trabalho.
de novo a gente precisa se reinventar. A gente precisa aprender coisas novas, a gente precisa aprender uma forma de trabalho completamente diferente do que a gente vinha fazendo até então, né? Então tem aqui uma desburocratização muito grande, né? Uma agilidade, né, nos processos, começa um processo de digitalização, né? Então as pessoas precisam aprender a trabalhar com computadores, né? Precisam aprender a trabalhar com aplicativos. Quando que a gente ia imaginar que a gente não conseguiria sobreviver sem um celular, né? Isso era impensável. E hoje a gente não consegue imaginar, né, a nossa vida sem. Então, o celular, a internet, todos esses aplicativos, inteligência artificial, a gente vai falar um pouco sobre isso também lá na aula de inovação, mas tudo isso trouxe para a gente uma mudança muito expressiva na forma de trabalho, né? E não satisfeitos, né, vem aí o momento mais atual, né, o momento, eu não vou falar mais o momento que nós estamos vivendo, porque a gente já está migrando de novo, né, e agora, por isso que é muito importante, porque essa velocidade, ela começa a ser muito mais intensa. Vocês veem que entre uma revolução industrial e outra, no passado, tinham movimentos aí de 100 anos, agora nós estamos falando de movimentos muito mais curtos, né, entre 20 e 25 anos. Então, isso é muito expressivo, porque o desenvolvimento ele está sendo exponencial, né? Então, na quarta revolução industrial, a gente fala sobre os robôs, né, sobre as fábricas inteligentes, internet das coisas. Quando a gente fala de quarta revolução industrial, é a famosa indústria 4.0, né, que foi muito falada aí recentemente. Então, são as fábricas automatizadas, robotizadas, inteligência artificial. Então, todo esse processo, toda essa introdução, né, traz de novo uma movimentação muito importante na sociedade e uma mudança muito importante na forma como as pessoas trabalham, né? Então a gente passa a ter que aprender muitas coisas que a gente nunca tinha visto antes, tá? E agora nós já estamos falando então da quinta revolução industrial, né? Então a indústria 5.0 já chega com uma junção, né, entre homem e máquina, né, de uma forma que alguns especialistas dizem que a gente não vai ter condições, capacidade de distinguir, né, o homem da máquina no futuro, né, e vai saber quão longe é esse futuro, né, considerando essa velocidade que as mudanças estão acontecendo. Então aqui a gente já fala sobre a interação, né, sobre essa interação homem-máquina, a gente fala sobre sustentabilidade, responsabilidade social, né, empresas que adotam aí as práticas ecológicas, éticas, a gente fala da personalização em massa, olha só, isso era impensável, né? Então a tecnologia permite produtos e serviços muito customizados, né, para atender as necessidades individuais, né? Inteligência artificial colaborativa, né? Então a gente está falando de um mundo em que os órgãos biônicos, né, os equipamentos eletrônicos como parte do corpo humano já não serão coisas estranhas, né, já serão coisas comuns, né? Eu vi recentemente uma matéria que falava que a Apple já está colocando um software no fone de ouvido que vai ser capaz de fazer tradução simultânea de qualquer idioma, né? Então aí você começa a imaginar que no futuro, não muito longe, talvez os ouvidos humanos sejam completamente substituídos, né, por algum pequeno chip aqui, que você possa selecionar o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir, tirar ruído, traduzir coisas automaticamente, vai saber, né? A lente humana, né, os olhos podem ser substituídos por olhos mais potentes, que não precisam mais de óculos e, né, que possam enxergar melhor, com outras cores. Então, muitas coisas começam a movimentar, a mudar,
E a gente precisa se adaptar a essas mudanças, né? Porque ao passo que essas mudanças vão acontecendo, modificações importantes acontecem no ambiente de trabalho, na forma de trabalho, na maneira como a gente encara, né, o dia a dia aí dentro das organizações, e a gente precisa estar acompanhando, né? Então é muito estranho pensar sobre tudo isso, mas a gente precisa estar atenta, né? Inclusive, eu trago já aqui para vocês as primeiras referências, né? Eu trouxe na aula de introdução alguns livros mais voltados para a questão de energia, de vibração e tudo mais, né? Eu recomendo muito que vocês busquem. Aqui eu já trago alguns livros de curiosidades, né? Que são os livros do Harari. Então, se você não conhece, pesquise, né, sobre Yuval Harari. Ele é um professor israelense de história, um historiador, né? E ele ele publicou o Sapiens, né? Primeiro, que conta aí a história da humanidade até os tempos modernos, né, até o tempo de hoje, atualidade. E ele fez o Homo Deus, que é uma previsão do que seria os próximos anos, do que seria aí a sociedade no futuro, né? E ele traz coisas que hoje estão sendo faladas, né? Mas o livro dele já tratava disso, como, por exemplo, a renda básica universal, sobre os robôs operando ali praticamente todas as atividades que os humanos fazem hoje, né? Então, ele fala sobre uma massa de pessoas inúteis, né? E aí, como coordenar isso, como organizar porque as pessoas, em teoria, não precisariam trabalhar, porque teríamos essa renda universal, mas também não teriam atividade mais, né? Então, um problema social enorme. Enfim, spoiler, recomendo que vocês leiam, né? Tem esse também, 21 lições para o século XXI, que é mais ou menos um combinado ali, do Homo Deus também. Então, são livros super interessantes. O Harari é uma das pessoas, eu acredito, mais inteligentes da atualidade, né? Então fica a dica aí para vocês conhecerem um pouco mais, tá bom? Em segundo lugar, ainda respondendo aquela pergunta do porquê a gente precisa desenvolver as nossas habilidades, eu trago aqui essa frase que é muito importante que a gente fixe já no primeiro momento. A equipe é reflexo do líder. Não há como ter uma equipe de alta performance se o líder não é um líder de alta performance, tá? Então, a gente não tem como esperar um comportamento da nossa equipe ou cobrar um comportamento da nossa equipe que não esteja refletido em nós mesmos, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que é muito importante que a gente entenda, né? Coloquei aqui uma foto aqui do Capitão Nascimento, né, que fala, e aí eu trago aqui um texto que fala sobre o comportamento de uma equipe refletir diretamente a liderança que a conduz, né? Então, os líderes que demonstram clareza, disciplina, comprometimento, inspiram esses mesmos valores nos times, né? Da mesma forma que líderes inseguros, desorganizados, tendem a gerar equipes desmotivadas e improdutivas, tá? Então, é a questão da liderança pelo exemplo. Então, dando sequência aqui, eu queria trazer para vocês também só rapidamente um conceito, né? A diferença sobre hard skills e soft skills. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre isso. Se não ouviu, vai ouvir com certeza aí no exercício da liderança. O que seriam isso, né? Seriam as habilidades que uma pessoa tem, que um indivíduo tem, sendo as hard skills, né? Seriam consideradas as habilidades mais técnicas, habilidades específicas que a pessoa desenvolve num curso, num treinamento, né, através da sua experiência profissional, sua experiência prática. Então, elas geralmente são habilidades que a gente pode medir, que a gente consegue mensurar, tá bom?
as soft skills já são as habilidades de cunho comportamental, que nem sempre é possível medir, que nem sempre é possível mensurar, mas fala muito sobre nós, né? E cada vez mais as soft skills, as habilidades de comportamento, elas são mais importantes do que as habilidades técnicas, uma vez que as habilidades técnicas você consegue treinar. E nem sempre as habilidades de comportamento você consegue treinar ou desenvolver, né? Mas é possível. Muito bem, seguindo, eu comentei, né, que eu trouxe para vocês as habilidades que eu entendo como fundamentais, mas também não tirei isso só da minha cabeça, tá? Quando a gente olha para o relatório Future of Jobs, lá do Fórum Econômico Mundial, eles listaram as 15 principais habilidades essenciais para o profissional do futuro. Vou colocar aqui um pouquinho maior para a gente ver aqui. Então, aqui ele fala sobre as habilidades de pensamento analítico e inovação, fala sobre aprendizagem ativa, né, que a gente falou muito sobre essa necessidade de você constantemente ser apto ou capaz de aprender coisas novas, porque o mundo está mudando toda hora, né? Resolução de problemas complexos, pensamento crítico, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança e influência, uso e monitoramento de tecnologia, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio, inteligência emocional, resolução de problemas na experiência do usuário, mentalidade de serviço, análise e avaliação do sistema, persuasão e negociação. Então, especificamente para líderes, vem ali aquelas 4 que seriam adaptação, inovação, influência e empatia, tá? Então, de todas essas 15 habilidades, eu acredito que a grande maioria, pelo menos umas 13, a gente vai tratar durante o nosso curso, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Eu também queria trazer para vocês o conceito, né, da tríade do desenvolvimento de líderes, que foi desenvolvido pelo Scott Perry, né? O Scott Perry é uma pessoa super importante no ramo de desenvolvimento corporativo, né? Desenvolvimento de pessoas, treinamentos corporativos, e ele desenvolveu o modelo do chá, né? A gente vai falar um pouquinho sobre esse modelo, mas ele entende que um líder, né, que nós precisamos estar atentos a esses 3 pilares de um líder, né? Que seria isso? Seria o C de conhecimento. Eu vou pôr aqui grande também para que vocês consigam ver bem. Então, o C de conhecimento, que seria toda a nossa base técnica, né? O conhecimento teórico, que vem através de estudos, de cursos, de treinamentos, que é inclusive o que vocês estão fazendo agora aqui, né, comigo. E como diz o professor Mussac, ele fala o conhecimento que vem do livro, né? Então, o conhecimento é o saber, né? O H do chá vem de habilidades, que seria o saber fazer, né? Muito relacionado com a experiência, a capacidade de executar alguma coisa com eficiência. Está relacionada à prática, né? A prática de alguma coisa. Então, por exemplo, nós vamos, a gente assiste vou voltar aqui. Então, por exemplo, a gente assiste um treinamento sobre como fazer risoto, né? E aí você vê a pessoa fazendo risoto, você pega a receita de como fazer o risoto, você tem a descrição teórica de como fazer o risoto, só que você nunca fez um risoto. Então você precisa ir para o segundo pilar ali, que é botar a mão na massa e fazer um risoto. E muito provavelmente você vai errar na primeira vez, vai errar na segunda vez, vai errar na terceira vez. Talvez ali pela 4ª vez você consegue fazer um risoto bem feito. Por quê? Porque a experiência, gente, ela demanda tempo.
né? Existe uma sequência de tempo que a gente precisa fazer repetitivamente, né, alguma atividade, para que você de fato possa ser considerado experiente naquela atividade, naquela função, tá bom? E aí na sequência vem o A, né? O A que vem de atitude, que é o querer fazer, né? Então é saber fazer e querer fazer, né? Que é a questão da atitude, né? É o transformar o conhecimento e as habilidades em ação, né? Então é você ter a iniciativa, você ter a vontade, a motivação, você querer colocar em prática tudo isso que você aprendeu, né? Então esse é o modelo do Scott Perry, que ele entende como muito importantes para o desenvolvimento dos líderes, das pessoas em geral, né? Mas ele fala aqui muito da tríade da liderança. Muito bem. Então, dando sequência aqui, aqui já trouxe para vocês então uma lição de casa que eu já falei no início da aula, né? Vamos fazer uma lista de todas as nossas melhores habilidades. Aquelas coisas que você manda bem, faz com o pé na costa, faz muito bem feito, é reconhecida pelos seus colegas, coisas que você domina, né? Sejam habilidades técnicas específicas, as hard skills, sejam as soft skills, as habilidades de comportamento, tá? Então faz uma lista, né, de tudo isso que você entende que você já tem masterizado, tá? E vamos fazer uma segunda lista com todas essas habilidades que você entende que ainda não estão bem desenvolvidas. Por que isso é importante? Porque esse vai ser o seu foco também durante as nossas aulas. Então, por exemplo, eu sei que eu tenho uma dificuldade com comunicação. Então, quando a gente for fazer a aula de comunicação, você já vai com um olhar mais atento, você vai anotar mais, você vai querer fazer os exercícios, para que você de fato consiga desenvolver essa habilidade durante o nosso curso, tá bom? Então, essa é a primeira lição de casa que eu trago para vocês e a gente vai seguir agora com o que eu chamo de habilidade número 0. O que seria isso? Eu nem tô contando essas duas habilidades na lista de tudo que a gente vai falar e que a gente vai aprender. São habilidades básicas, fundamentais, né? É a base da pirâmide. E se você quer ser uma líder de excelência, você quer ser uma líder de alta performance, você precisa começar por aqui, tá? Então, se você não tem uma graduação, né, um curso superior, essa é a sua prioridade número 0. É por aí que você tem que começar, tá? E línguas, né? Mas a Apple vai fazer o equipamento lá que eu não vou precisar aprender. Tudo bem, no futuro pode ser que a gente talvez não tenha essa demanda, mas hoje a gente tem, gente. E se vocês, se eu for contar para vocês, assim, o que mudou a minha vida, em primeiro lugar foi aquele curso do treinamento do PNL, né? Mas o curso de inglês que eu fiz foi fundamental, né? Eu venho de uma família super humilde, né? Os meus pais tiveram 5 filhos, eu sou a mais velha de 5, então o dinheiro era super escasso, então eu não tive oportunidade de estudar inglês na minha infância. Eu fui estudar inglês quando eu já estava na faculdade e eu fui fazer um curso extensivo aos sábados, né? Porque eu estudava, trabalhava, e aí no sábado eu passava o dia inteiro fazendo esse curso de inglês. E foi super cansativo, super difícil, mas foi esse curso, né, essa habilidade de me comunicar em inglês que me abriu muitas portas, tá? Eli, mas eu não uso hoje. Gente, não usa hoje. Nunca avalie a sua vida com base no que você tem ou no que você é hoje. Amanhã você pode precisar, tá? Amanhã você vai visitar, você vai ter muita abundância, muita prosperidade, vai conseguir conquistar muitas coisas e uma delas vai ser fazer uma viagem internacional.
E aí você chega lá, você não consegue nem pedir um prato de comida, né? Então, saber se comunicar. Você está trabalhando numa empresa que hoje, no seu dia a dia, você não usa o idioma, mas de repente você vai receber uma visita, né, de um funcionário, de um líder de outro país aí da sua empresa, e aí você consegue se comunicar, você consegue fazer uma apresentação, você consegue levar ele para comer em algum lugar. Pensa que muitas coisas podem acontecer e ter a habilidade de conversar, de falar, de se comunicar, principalmente em inglês, é fundamental, tá bom? E graduação, gente. Sem graduação, hoje em dia, o nosso mercado não reconhece uma pessoa para uma posição de liderança se ela não tem uma graduação, tá? Então, a sua realidade hoje pode ser diferente, a empresa que você trabalha pode ser que não exige, pode ser que não tenha, pode ser que na empresa que você trabalha não exista esse tipo de exigência, mas a nossa carreira, ela é feita aí numa base de uns 30, 40 anos. Pode mudar muita coisa, né? Então a gente nunca pode construir com base no hoje. Então, habilidades número 0, não tem conversa, não tem negociação, precisa desenvolver. Não tem o dinheiro para mais nada, você precisa cuidar dessas duas coisas, tá? É o que vai trazer, é o que vai levar você para o próximo nível. É fundamental, tá bom, gente? Muito bem, vamos dar sequência aqui então. Habilidade essencial número 1. Nem falei lá na agenda, né? Porque para mim isso aqui é base. Assim como graduação, assim como idioma, é gostar de pessoas. Eu até vou deixar aqui um pouquinho grande para vocês lerem aqui. Habilidade de gostar de pessoas. Se desejamos realmente impulsionar o crescimento sustentável nas organizações, precisamos fazer isso através das pessoas. Precisamos nos conectar a elas, precisamos exercer um papel verdadeiro de transformação na vida das pessoas. Né? Líderes que não gostam de pessoas não são bons líderes. Isso é um fato, gente, tá? E aqui vem uma provocação. Se você não é apaixonada por pessoas de verdade, talvez a liderança não seja para você. Existem maneiras da gente desenvolver a nossa carreira, da gente conseguir crescer sem necessariamente ir pelo caminho da liderança, tá? A gente pode traçar um desenvolvimento de carreira Y, né, que é os cargos de especialistas, né, que a gente pode ter ascensão, né, do mesmo jeito, tá? Agora, se você vai para esse caminho de liderança, é através de conexão com pessoas. Não tem jeito, gente. Aqui é igual a habilidade 0, sem negociação. Precisa gostar de gente. Precisa gostar de estar no meio de gente, precisa se interessar de verdade pelas pessoas, precisa querer conversar com as pessoas, precisa querer genuinamente o bem das pessoas, né? Então, assim, se você não tem essa habilidade, e tem gente que não tem mesmo, e tá tudo bem, né? Tem gente que gosta de ficar trancado dentro do escritório sozinho, sem ouvir ninguém falando no ouvido. Tá tudo bem, é sua personalidade, né? Agora, um líder não pode ficar trancado dentro do escritório sozinho e deixar a equipe à deriva, né? Vocês vão ver ao passo que a gente vai transitando aqui no curso, que o líder precisa estar presente, né? E estar presente é estar junto. Agora, com times remotos, isso é mais difícil. Existem ferramentas técnicas aí que a gente pode usar, né? Mas o líder precisa estar junto das pessoas para criar essas conexões verdadeiras, para criar relacionamentos genuínos. Toda a conexão de confiança, de estabilidade da relação, ela vem através da conexão.
tá? Através da sua habilidade, a sua capacidade de se conectar com as pessoas. Se você não gosta, eu diria que é impossível você exercer bem, tá? Não é impossível ser líder, porque a gente sabe que existem muitos líderes que não gostam de pessoas e que eles são maus líderes, né? Então, se você quer exercer bem, exercer com excelência, você precisa olhar para isso, olhar para dentro, né? E refletir se você realmente gosta de pessoas. Líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas e pessoas geram resultados, tá? É uma frase do Simon Sinek, que a gente vai falar bastante sobre ele. É um autor americano que tem muitos livros aí publicados e é uma referência também de liderança. Então, eu vou trazer alguns livros dele durante as nossas aulas, mas é isso, a gente cuida de gente, né? E os resultados vêm através dessas pessoas. A partir do momento que a gente vira líder, a gente não é mais responsável só pelas nossas entregas, a gente é responsável pela entrega do time, do grupo, né? E é só tendo um bom relacionamento com eles, tendo uma boa conexão com eles, é que você vai conseguir ter bons resultados. Muito bem. Aí aqui, gente, vamos ver a pergunta. Eu realmente sou apaixonada por pessoas? É fundamental pensar sobre isso, refletir sobre isso. Escreve no seu caderno. Seja sincera, seja honesta com você, tá? Essa é a primeira pergunta de reflexão muito importante. A outra era a lição de casa, que exigia uma reflexão também, mas aqui é uma pergunta para reflexão, tá bom?